Olá, gente! Falarei um pouco sobre teologia sistemática e hoje, mais exatamente, sobre a doutrina do homem. Segundo a maioria das escolas, a teologia sistemática é composta por 10 doutrinas centrais, com bases bíblicas, para nortear a forma de entender a Bíblia e o viver cristão. São elas antropologia, que é a antropologia bíblica, que é a doutrina do homem, bibliologia, doutrina das escrituras, eclesiologia, doutrina da igreja, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, soteriologia, que é a doutrina da salvação, teontologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, que é a doutrina de Cristo, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. A compreensão das doutrinas bíblicas é importante para o leitor da Bíblia não interpretar os textos de forma que desconstrua alguma delas ou colida com os seus princípios. Se Deus permitir, farei 10 vídeos de forma compreensível e simples. Claro, não intenciono abordar em 10 minutos o todo ou tudo de uma disciplina que carece de, no mínimo, 30 horas aulas. Publicarei na ordem que normalmente se estuda. A doutrina do homem também é conhecida como antropologia bíblica. A antropologia é a ciência que reúne estudos com a finalidade de descrever e analisar o homem. É uma reflexão acerca do ser humano, daquilo que lhe é específico. A antropologia bíblica, por sua vez, faz isso com suas bases na Bíblia. O termo antropologia é de origem grega, antropos, homem, mais logos, que nesse contexto é estudo, tratado, portanto, estudo sobre o ser humano. Esta doutrina, ela objetiva responder perguntas que, por vezes, estão aprisionadas. Quem somos, como viemos e para onde vamos? Perguntas difíceis, né? Grandes filósofos, eles tentaram respondê-las, mas alguns acabaram entrando em colisão com a Bíblia, até porque eles não tinham, alguns deles, compromisso algum com a Bíblia. O grego Sócrates, no afã de conhecer o máximo do homem, ele concluiu assim: só sei que nada sei. Nota-se que não se satisfez. O francês René Descartes, ele defendia que a consciência é a essência. Assim ele concluiu: penso, logo existo. Um resumo vago, insatisfatório, né? Para responder satisfatoriamente acerca do homem, somente o Criador do homem é capaz. Dessa forma, a Bíblia, a Palavra de Deus, é a fonte que responde para a alma humana e a tranquiliza. Digo isso por experiência pessoal. Daí a importância da antropologia segundo a Bíblia. Na eternidade sempre existiu a mente superior, o cérebro superior, o Deus eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus, disse o salmista. Em um momento, esta mente ultrapotente trouxe à existência o espaço, o tempo e a matéria. Envolve, claro, todo o universo e tudo que nele há. Na Terra, planeta do Sistema Solar, Deus decidiu criar o homem e lhe agraciou com partes dos próprios atributos, os atributos chamados comunicáveis. Inclusive o fator inteligência, que é a capacidade de pensar e decidir. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. A Bíblia destaca a distinção entre macho e fêmea. Assim, a afinidade sexual que envolve coito e afeto deve ser na esfera da procriação, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Você vê aqui um reforço triplo, como também a promoção de alegrias para o casal. Diz o texto de Deuteronômio capítulo 24, 5, quando o homem se casar, por um ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher. Dessa forma, a união santificada por Deus deve ser um homem e uma mulher com a devida bênção do matrimônio. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Isso fala de unidade matrimonial em todos os aspectos. O verbo hebraico, traduzido por criou, quando fala da criação, é bará, que enfatiza o início do objeto. Para se referir a modelar ou dar forma a algo, a Bíblia usa o verbo yatsar. Assim, Deus ele não fez um boneco de barro e deu vida, mas utilizou elementos que compõem a argila e criou um ser único até então inexistente. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. O sentido de nossa semelhança, segundo Gênesis 1:26, quer dizer que o homem é um ser espiritual, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábios, apto para a imortalidade, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Também um ser moral que reflete a imagem de Deus. Nossa semelhança, disse o Senhor. E ainda um ser com capacidade para governar, dominar sobre todo animal que se move sobre a terra. Daí então, o Senhor que sonda os corações, providenciou um local para o homem viver com sua mulher, juntamente, claro, com os filhos que gerariam e os animais. Isso numa região conhecida por Éden. Deleite, delícias é o significado. Ali Deus plantou um jardim e lá colocou o homem que tinha formado. Essa região oferecia todas as condições para o homem viver tranquilo e em comunhão. Depois de tudo preparado, tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Jardim aqui, segundo a Bíblia, é J minúsculo, para o lavrar e o guardar. Esta colocação, Jardim do Éden, se refere ao jardim plantado por Deus na região do Éden. Não se refere ao nome do jardim. Caso contrário, ambas as palavras, jardim e Éden, estariam com a primeira letra maiúscula. Assim, jardim plantado no Éden, Jardim do Éden. Com relação à constituição humana, o homem é composto de espírito, alma e corpo. Espírito, a centelha divina contida no homem que o capacita como ser moral. Alma é o núcleo onde procede pensamentos, entendimentos e vontades. É por meio da alma que o homem administra as relações consigo mesmo, com as outras criações e com Deus. E corpo é o estojo dos dois, a parte física material desta tricotomia. Em sentido amplo, a alma também compreende a animação, vida do ser humano e envolve toda a mecânica necessária à existência. Dinâmica dos órgãos, respiração, fluxo sanguíneo nas artérias. Para concluir, a antropologia bíblica é ampla. Ela assegura de forma coerente e terminante a criação e manutenção do ser humano por meio de um ser, o Deus dos céus, com poderes transcendentais e infinitamente amoroso. Como teísta cristão, leitor das Escrituras Sagradas e outras literaturas, não encontrei teoria ou doutrina que contraponha os princípios bíblicos com a coerência que ela, a Bíblia, expõe sistematicamente. O homem, com suas complexidades, não é obra do acaso. Portanto, meu irmão, minha irmã, faça o coro com Norman Geisler. Não tenho fé suficiente para ser ateu. E com o salmista bíblico, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém.